E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Uma velha lenda do ocidente conta a história do motoqueiro fantasma que surge uma vez a cada geração. Um motoqueiro fantasma é uma alma amaldiçoada condenada a vagar pela terra cuidando dos negócios do diabo. Muitos anos atrás, um motoqueiro fantasma chamado Carter Slade foi enviado para a vila de San Venganza para buscar um contrato que valia 1000 almas malignas, mas esse contrato era tão poderoso que ele não podia permitir que um ser maligno poderoso chamado Mephisto o pegasse. Então Carter foi embora com um contrato e enganou esse ser. 150 anos depois, em 1986, Johnny Blaze e seu pai chamado Berton trabalham juntos como dublês de motociclistas. Durante um show de motocicleta, Berton fica irritado com Johnny porque ele continua se distraindo com sua namorada chamada Roxanne, que está sentada na plateia o assistindo, o que essa distração poderia custar sua vida durante o show. A saúde de Berton está piorando a cada dia, mas ele se recusa a parar de fumar. Não importa quantas vezes Johnny pegue seus cigarros e jogue fora. Certo dia, Roxanne encontra Johnny para dizer algo devastador para ele. Ela conta que seu pai quer que ela vá embora para morar com sua mãe. Johnny não suporta a ideia de perder Roxanne e pede para que ela fuja com ele. Ela então aceita a ideia e eles planejam fugir juntos no dia seguinte. Enquanto Berton está dormindo, Johnny encontra no lixo uma carta do hospital, explicando que o câncer de Berton está se espalhando cada vez mais. Johnny não consegue acreditar que seu pai estava escondendo dele algo tão grave assim e começa a pensar que talvez não consiga fugir com Roxanne, já que abandonar seu pai seria cruel. Seus pensamentos, porém, são subitamente interrompidos pelo ser que vimos no início do filme, Mephisto, que aparece do nada e oferece a Johnny um acordo. Ele curará o câncer de Berton em troca da alma do rapaz. Johnny não acredita nele, mas ainda assim olha o contrato que Mephisto trouxe apenas por curiosidade. Porém, acidentalmente, Johnny corta o dedo com o próprio papel do contrato e a gota de sangue que cai sobre a parte da assinatura é o suficiente para Mephisto considerar o acordo selado. Antes que Johnny possa perguntar o que ele quer dizer com o acordo selado, ele desmaia e acorda na manhã seguinte deitado na cama. Assim como Mephisto prometeu, o câncer de Berton foi curado. Berton se sente tão feliz que começa a planejar um novo show que incluía saltar sobre um helicóptero e pede que Johnny se junte a ele. Mas Johnny ainda quer fugir com Roxanne. Agora que seu pai está curado, ele não precisa mais dele e Johnny diz que quer fazer mais na vida do que apenas algumas acrobacias estúpidas. Essas palavras machucam Berton, mas ele, sabendo que ele vai fugir com Roxanne, não quer que o pai dela mande a polícia atrás dele, então ele permite que Johnny vá, mas leve sua moto favorita com ele, não sabendo que essa era a última vez que ele veria seu pai. Pois quando Johnny está prestes a ir embora com Roxanne, ele ouve uma confusão vinda de uma barraca e corre para ver o que aconteceu. Ao chegar lá, Johnny descobre que seu pai morreu durante o show depois que Mephisto fez uma breve visita. Com medo do que o contrato realmente significa, Johnny então vai embora pensando em acabar com tudo, mas Mephisto o impede porque ele precisa do rapaz vivo. Ele fala algumas coisas para Johnny e promete voltar no futuro quando ele estiver precisando dele para cobrar o contrato. Antes de desaparecer, ele toca o peito de Johnny e acende uma chama dentro dele enquanto fala que ele deixe tudo que ele ama para trás. Com medo do que isso possa significar, Johnny pega sua moto e vai até Roxanne, que estava esperando por ele debaixo de uma árvore onde eles sempre se encontravam. Porém, ele somente olha para a moça que o esperava na chuva e vai embora sem dar nenhuma explicação. 21 anos depois, em 2007, Johnny já é um adulto e trabalha com acrobacias perigosas em motos, sendo bastante famoso por ter sobrevivido a todas as quedas sofridas durante seus shows. Quando suas acrobacias não dão certo é porque ele está pensando em Mephisto e no contrato, mas ele sempre tenta se convencer de que não tem medo. Johnny nunca dá entrevistas, mas se dá muito bem com sua equipe de viajantes, especialmente com seu melhor amigo chamado Mac, que está preocupado com a ideia de Johnny saltar com sua motocicleta a uma distância equivalente a um campo de futebol como uma homenagem a Berton, seu pai. Johnny também é obcecado por livros religiosos estranhos que Mac acha que podem estar mexendo com a cabeça dele. Mas Johnny ignora as preocupações do amigo, explicando que ele está apenas esperando por um sinal. Certo dia, o filho de Mephisto, chamado Blackheart, aparece na Terra e se aproxima de um bar de motoqueiros para matar todos os humanos lá dentro. Depois de matar todas as pessoas no bar, 3 demônios ocultos surgem. Eles são 3 anjos caídos ligados aos elementos. Gracie, que tem os poderes da terra, Abigor, que controla o ar, e Rollo, que tem os poderes da água. Blackheart quer a ajuda dos 3 para encontrar o contrato de San Venganza e assim usar o poder enorme desse contrato para dominar o mundo. Porém, antes que eles possam colocar o seu plano em prática, Mephisto aparece para lembrar Blackheart que o momento dele ainda não chegou, mas Blackheart ignora as palavras de seu pai. Mephisto não pode machucá-lo na Terra porque ele não é um anjo caído. Somente o motoqueiro fantasma pode e ele diz que vai enviá-lo para isso. Blackheart não tem medo da criação de Mephisto e desafia o pai a enviar um motoqueiro atrás dele. Na verdade, Blackheart tem ciúmes pelo fato de seu pai ter dado tanto poder para um humano em vez dele. No dia seguinte, Johnny está se preparando para um show e ignorando os repórteres como de costume. Mas ele abre uma exceção quando descobre que Roxanne estava lá para entrevistá-lo também.
Porém, em vez de responder as perguntas dela, Johnny fica fazendo suas próprias perguntas a ela, querendo saber o que ela fez durante todos aqueles anos. A entrevista não chega a lugar nenhum e Roxane vai embora porque ela não gosta de ver Johnny saltando de moto, mesmo seu cinegrafista insistindo que eles ficassem. Johnny acredita que reencontrar Roxane é o sinal que ele estava esperando e decide seguir a antiga ideia de seu pai de saltar sobre um monte de helicópteros ao invés de carros. Ao substituir seus pensamentos sombrios pela imagem de Roxane, o salto de Johnny é um sucesso total, mas em vez de comemorar, ele continua pilotando a moto para alcançar a van de Roxane que estava na estrada. Já alcançando, ela se recusa a parar o carro ou até mesmo conversar com ele. Johnny então acelera e bloqueia a estrada para fazer a van parar. Roxane fica furiosa, mas Johnny fala que se ela realmente não quisesse nada com ele, ela teria recusado entrevistá-lo. Johnny então beija Roxane de surpresa que o empurra para longe. Mas ela pensa um pouco e entende o ponto de vista dele, aceitando seu convite para jantar. A noite chega e Roxane já está esperando no restaurante, preocupada porque Johnny já está bem atrasado e não enviou nenhuma mensagem para ela. Enquanto isso, Johnny ainda está em seu apartamento sem entender o porquê suas mãos estão ficando muito vermelhas e quentes. Quando então Johnny ouve uma voz misteriosa chamando seu nome, e quando ele sai de casa encontra Mephisto que pede a Johnny para impedir Blackheart de concluir seu plano, afirmando que essa tarefa é parte do contrato. Obviamente Johnny se recusa e sobe em sua moto pronto para ir ao encontro. Mas a magia por trás do contrato se manifesta e a moto de repente fica coberta em fogo enquanto leva Johnny longe a uma velocidade insana, derretendo objetos à medida que passa. Enquanto isso, Blackheart e os demônios chegam a uma estação de trem onde havia um cemitério, pois rumores dizem que o contrato de San Venganza foi enterrado lá. O zelador da estação explica que os túmulos foram transferidos para o cemitério da igreja e ao tentar expulsar o grupo, acaba sendo morto por Blackheart. De volta a Johnny, a moto leva para um armazém na estação de trem, onde finalmente ele perde totalmente o seu controle e a magia o transforma em um esqueleto de fogo conhecido como Motoqueiro Fantasma. Blackheart o encontra e não o leva a sério o suficiente para atacá-lo com força total. Então ele envia Grisiel atrás do motoqueiro. Johnny é bem mais poderoso do que parece e facilmente se liberta do ataque de Blackheart antes de pular em Grisiel, matando-o em um segundo com sua corrente em chamas. Johnny então usa seus novos poderes para transformar sua moto em algo mais poderoso e vai embora em seguida. No caminho ele encontra com uma adolescente sendo assaltada. Johnny para o ataque do meliante e depois que a garota foge em segurança, ele agarra o ladrão e usa seu olhar de penitência nele. Um poder que faz com que os mortais sintam todas as dores que causaram aos outros, queimando sua alma. O ladrão causou tanta dor às outras pessoas ao longo de sua vida que ele não aguenta e morre. Johnny então continua em sua moto até chegar ao cemitério bem a tempo do sol nascer, o que significa que ele volta ao normal no momento que chega ao túmulo de seu pai, sem saber que Carter Slade, o antigo motoqueiro fantasma, também está enterrado nas proximidades. Lá ele é encontrado pelo zelador que leva Johnny para seu pequeno barraco ao vê-lo desmaiar. Algumas horas depois, Johnny acorda com uma dor de cabeça. Mas o zelador faz questão de lembrá-lo que tudo o que aconteceu na noite anterior foi real e vai acontecer de novo. Então Johnny precisa aceitar o fato de que ser o motoqueiro fantasma faz parte de sua vida agora. O zelador oferece ajuda a Johnny e ele aceita. Ele cuida das feridas de Johnny enquanto fala sobre a cidade de San Venganza, onde todas as almas dos cidadãos ficaram presas para sempre depois de matarem uns aos outros por ganância. Enquanto isso, Roxane está fazendo uma reportagem sobre o desastre na estação de trem, entrevistando a adolescente que quase foi roubada. Roxane não acredita na jovem quando ela descreve ter visto um esqueleto em chamas. Depois que a entrevista termina, Roxane é abordada por Johnny tentando se desculpar. Mas ela não aceita as desculpas, lembrando que aquela foi a segunda vez que ele a machucou e que talvez seu pai estivesse certo ao dizer que Johnny foi apenas uma fase da vida dela. No local do desastre, um policial encontra uma placa de moto debaixo dos escombros. Johnny volta para casa e quando ele lê algumas dicas em seus livros religiosos, ele começa a praticar para aprender a controlar seus poderes. Seu treinamento, porém, é interrompido por Roxane, que vai até a casa dele para se desculpar pelas coisas dolorosas que ela disse. Ela diz que vai embora da cidade em breve e acaba o beijando. Porém, Johnny sabe que agora ele é o motoqueiro fantasma e afasta Roxane porque não quer colocá-la em perigo. Isso, porém, enfurece Roxane, que está cansada das confusões de Johnny e o obriga a confessar o que estava acontecendo. Ele então resolve contar a verdade e, obviamente, ela não acredita em nada que ele fala e ainda fica mais brava quando ele pede para que ela vá embora porque o sol estava se pondo. Roxane sente seu coração se partindo e acredita que Johnny está apenas inventando desculpas para se livrar dela. Assim que ela vai embora, os policiais aparecem para prender Johnny porque a placa que encontraram era de sua moto. Já na delegacia, os detetives tentam bancar o policial mau e até ameaçam destruir a carreira de Johnny, que é colocada em uma cela até que ele esteja pronto para confessar. Porém, a cela está cheia de presos ansiosos para espancar uma pessoa famosa como Johnny. Mas assim que eles se aproximam, a noite finalmente chega e Johnny se transforma no motoqueiro fantasma novamente, onde facilmente nocauteia todos os prisioneiros com um único golpe, exceto por um adolescente que possui uma alma pura. Depois de roubar a jaqueta de couro de um outro prisioneiro, Johnny queima as barras da cela e foge em sua moto pela água, ignorando completamente os policiais que tentam detê-lo.
Enquanto isso, Black Horror está visitando o padre que supostamente protege o local do contrato de Sam Venganza, mas o padre se recusa a dar qualquer informação e acaba sendo morto. Black Horror consegue sentir que o motoqueiro fantasma está indo atrás dele, então ele envia Abigor para detê-lo. Johnny então persegue o demônio por toda a cidade enquanto os policiais perseguem Johnny. Quando Abigor sobe um prédio muito alto, Johnny o segue freneticamente com sua moto. Roxine vê tudo acontecendo do quarto de hotel e finalmente começa a acreditar na história contada por Johnny. Já no topo do prédio, Johnny usa sua corrente para pegar o helicóptero da polícia e o lançar longe antes de tentar pegar Abigor. Mas o mesmo truque não funciona com ele porque é impossível pegar algo feito de ar. Felizmente, Johnny pensa rápido e usa a corrente para criar um pequeno furacão de fogo que absorve totalmente Abigor, assim o matando. Depois ele pousa sua moto no meio da rua e vê Roxine em meio à multidão curiosa. Mas ele não pode se aproximar dela porque a polícia também chegou ao local. As balas dos policiais não podem ferir Johnny, então depois de empurrá-los com uma parede de fogo, ele pilota sua moto em segurança para longe. Quando o sol nasce, Johnny chega ao cemitério e pede ajuda ao zelador. Depois de explicar toda a história por trás de Carter Slade e o contrato roubado, o zelador lembra Johnny que Black Horror faria qualquer coisa para ter esse contrato, incluindo ferir as pessoas que Johnny mais ama. Então ele imediatamente corre de volta para a cidade para ver se Roxine estava bem. Enquanto isso, a polícia ainda está tentando encontrar Johnny e pede ajuda a Roxine, já que ela o conhece. Mas ela finge não saber de nada. Roxine decide ir ao apartamento de Johnny e encontra Mac lá, tentando encontrar pistas sobre o que está acontecendo com seu melhor amigo. Roxine não quer contar a ele a história inacreditável sobre Johnny, então ela aceita o ajudar e examina os textos religiosos em busca de pistas. Quando a noite chega, Black Horror e Wallow visitam o zelador e batem nele, tentando fazê-lo confessar onde está o contrato, mas como o zelador se recusa a falar, Black Horror decide que precisa ir atrás de Johnny. Momentos depois, ele vai até o apartamento de Johnny e depois de matar Mac, ele se aproxima de Roxine pensando em uma maneira de usá-la contra Johnny, no qual finalmente aparece e começa uma briga com Black Horror. Ele tenta usar seu olhar de penitência nele, porém esse poder não funciona contra Black Horror, pois ele não tem uma alma. Ele aproveita esse momento para empurrar Johnny e desfazer a sua transformação, sequestrando em seguida Roxine enquanto diz a Johnny que ele terá que trazer o contrato de Sam Venganza se ele quiser vê-la novamente. Johnny volta ao cemitério e convence o zelador a lhe dar o contrato, que estava escondido em sua pá o tempo todo. Já que Johnny fez seu acordo por amor e não por ganância, o zelador confia nele e oferece sua ajuda enquanto revela para ele que a sepultura de Carter Slade é falsa. Acontece que o zelador é o verdadeiro Carter Slade e ainda tem os seus poderes de motoqueiro fantasma. Ele então sobe em seu cavalo e cavalga junto com Johnny para guiá-lo até Sam Venganza. Infelizmente, o zelador não pode acompanhar Johnny porque é essa a última vez que ele pôde se transformar num motoqueiro fantasma, mas ele dá a Johnny uma espingarda antes de ir embora. O primeiro oponente que Johnny encontra é Wallow, que tenta afogá-la em seu pântano, mas a água não pôde machucar Johnny e ele usa suas chamas para evaporar o demônio. Em seguida, Johnny vai atrás de Black Horror, fazendo-o soltar Roxine ao fingir entregar o contrato. Na verdade, esse é apenas um truque que desencadeia outra briga. Porém, como o sol estava nascendo, Johnny perde seus poderes e não consegue impedir Black Horror de pegar o contrato e absorver o poder de todas as almas, transformando-o em Legião. Johnny se recusa a desistir e atira em Legião com sua espingarda, mas as balas não o machucam e Legião agarra Johnny pelo pescoço pronto para matá-lo. Felizmente ele é salvo por Roxine, que pega a espingarda e explode a cabeça de Legião, fazendo soltar Johnny. Enquanto Legião leva um momento para se regenerar, Johnny pega a espingarda de Roxine e consegue transformá-la da mesma forma que fez com sua moto, colocando-a nas sombras. É então revelado que o problema de Johnny é a luz e não apenas a hora do dia. Um tiro dessa arma poderosa explode Legião e enquanto ele passa pela regeneração novamente, Johnny observa as almas reformando o corpo do demônio, o que lhe dá uma ideia. Johnny consegue se transformar no motoqueiro fantasma novamente e dessa vez ele pode usar o seu olhar de penitência porque agora Legião carrega milhares de almas para serem julgadas. Ao queimar todas as almas corruptas, Legião também morre. Com o inimigo derrotado, Roxine se aproxima e toca o rosto em chamas de Johnny, provando que ela não tem medo dele e o beija em seguida. De repente, Mephisto aparece e parabeniza Johnny por um trabalho bem feito e pede o poder do motoqueiro fantasma de volta. No entanto, Johnny se recusa a devolvê-lo porque não quer que o poder caia em mãos erradas e vai mantê-lo para proteger pessoas inocentes. Infelizmente, isso significa que Johnny não poderá ter uma vida normal novamente. Então depois que Mephisto vai embora, ele se despede de Roxine, que entende Johnny pois sabe que isso é o destino dele. O casal então dá o último beijo antes de Johnny subir em sua moto diante do pôr do sol para começar uma nova vida como o único motoqueiro fantasma. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!